Abram as vossas Bíblias, por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu o médico Dr. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso 22. Lucas 13, a partir do verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Repetindo o verso 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém. Seguindo aí nosso estudo, nós estamos falando, como todos já sabem, o que Jesus espera de seus seguidores. A primeira semana nós falamos sobre novo nascimento, a segunda semana sobre arrependimento e hoje falaremos a terceira coisa, não está na ordem dos evangelhos, mas a terceira coisa que eu filtrei, nós vamos falar sobre entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Sem dúvidas nenhuma, não é exagero nenhum falar que o assunto, provavelmente a salvação, seja um dos assuntos mais discutidos no âmbito teológico. Não só na teologia, eu acho que toda religião, um dos assuntos mais abordados é salvação. Isso em bate-papos, em escola bíblica dominical, quem já cursou seminário teológico sabe que o assunto da salvação, quando é abordado, pega fogo. Há uma discussão acalorada, é um assunto polêmico, é um assunto de interesse universal. E Jesus, pastor Lincoln, vira e mexe, alguém estava tocando nesse ponto com Jesus. Não foi caso isolado esse aqui. Esse chega perto de Jesus, não sabemos quem, Jesus andava percorrendo, pregando, e alguém chega perto dele com essa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? O assunto aqui da interrogação é a salvação. E Jesus respondeu, olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Mas esse não é um caso isolado, Jefferson. Por exemplo, Lucas 18, o jovem rico, o diálogo dele com Cristo começa uma pergunta cujo tema era também a salvação. Ele chega e faz a seguinte pergunta, Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? A pergunta dele estava totalmente relacionada à salvação. Ele chega e ele diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar
a vida eterna. Primeira coisa eu vejo, ele não entendeu nada, não tinha entendido nada. Porque a pergunta dele é: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Salvação não é resultado do esforço humano. Salvação é pela graça. Não é o que eu faço, é o que Deus fez. Em primeiro lugar, mas depois nós vamos estar detalhando melhor isso. Mas também há outros casos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano que Jesus contou, também ela originou-se através de uma pergunta relacionada à salvação. Está lá em Lucas 10 e 25. A pergunta foi: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta do jovem rico. Só que essa aí foi feita por um religioso que queria colocar Jesus à prova, testar Jesus. Mas a pergunta é similar: que farei eu para herdar a vida eterna? Eu ainda destaquei aqui o diálogo entre Jesus, o apóstolo, e a mulher samaritana. Também o assunto sobre salvação foi abordado. Jesus disse assim, João 4, 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o assunto ligado à salvação é um assunto de interesse universal. É um assunto de interesse de todos. Mais uma vez, eu quero pedir a licença para recorrer ao Dr. Martin Lloyd Jones. Ele disse aqui, eu coloquei a frase dele, que muitos se julgam uma autoridade infalível na questão da salvação. É uma autoridade, é minha opinião, eu bato martelo. É uma autoridade inquestionável, infalível. Alguns chegam até mesmo a dizer o seguinte: não, eu não posso acreditar que um Deus que é amor vai condenar alguém. Não, a minha cabeça não permite isso. Não baseia uma informação no que ele acredita, no que ele raciocina. Não, eu não posso crer que Deus fará isso ou aquilo. Alguns baseiam a sua opinião em cima dessa crença. Se Deus é amor, por que ele vai permitir que alguns não se salvem? Então, nós precisamos olhar. Se Deus é amor, Deus não condenará ninguém. Alguns dizem isso. Eu coloquei, e todavia, no sermão conhecido como Sermão do Monte, quando Jesus está quase encerrando ele, em Mateus 7, Jesus falou a mesma coisa e falou que porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus está terminando um discurso, um sermão longo, e ele vai chegar quase no final desse sermão, e ele vai dar uma resposta direta acerca da questão da salvação. E a resposta dele, tanto no Sermão do Monte, quanto agora para esse homem, foi: porfiai por entrar pela porta estreita. Aí eu coloquei aqui 3 observações, eu quero deixar bem claro aqui antes de eu entrar no texto. Em primeiro lugar, salvação é um dos assuntos mais sublimes, é um dos assuntos mais sérios,
Portanto, esse assunto deve ser analisado com muita reverência. Essa é a primeira observação. Salvação é um dos assuntos mais sérios e mais sublimes. Então a gente não pode brincar com isso. Em segundo lugar, qual é a segunda observação que eu quero deixar registrada aqui? Que é que o Evangelho de Jesus, ele não foi oferecido a nós para debates ou discussões. Jesus não deixou o Evangelho para a gente ficar debatendo, não. Ele deixou o Evangelho para quê? Para a nossa aceitação e fé. Eu tenho que aceitar e tenho que crer que ele falou. Essa é a segunda observação. Muitos aí se perdem em debates que não levam a lugar nenhum. A terceira observação que eu quero fazer é que muitas teorias da salvação surgiram em 21 séculos de história. Muitas. Eu poderia citar várias. Muitas também sucumbiram. Não duraram nada, desapareceram. Qual é a terceira observação que eu quero deixar aqui? É que as Escrituras resistiram ao teste do tempo. Então, Jefferson, as Escrituras é a autoridade final. É a autoridade final absoluta no assunto da salvação. Tem muita gente aí, eu poderia citar, e hoje, um dos mais renomados no campo da salvação é o Oscar Kuhlman. Mas ele é homem também. Agora as Escrituras são infalíveis, elas resistiram ao tempo. Então, a palavra é a autoridade final. Então vamos lá, o que Jesus, para a gente entender a resposta de Jesus para esse homem: Senhor, são poucos os que se salvam. E Jesus disse para ele: porfiai por entrar pela porta estreita. Mas a minha pergunta hoje é: o que é porfiar? O que é porfiar? Nós precisamos entender essa palavra, porque tem gente que não tem nem noção. O que é porfiar? Aí eu fiz uma pesquisa aqui, dicionário Aurélio. Porfiar significa persistir. Dicionário Silveira Bueno. Porfiar significa lutar. Lutar, batalhar. Dicionário Vini. Olha, interessante o que diz o dicionário Vini. A palavra porfiar tem origem na palavra grega agonizomai, que vem de agonia, da palavra agonia. Aí diz que significa o quê? Combater perseverantemente contra a oposição e a tentação. Perseverar de tamanha maneira que, se necessário for, chega ao ponto de agonizar. Luta intensa que precede a morte. Isso é porfiar, é agonizar, é lutar, é batalhar. Quando Jesus responde porfiar, ele está falando: meu filho, a vida é uma guerra, a vida é uma luta, é uma batalha, é uma peleja. Então, porfiar é isso. Aí eu peguei uma frase do John Piper. Ele diz o seguinte: quando Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita,
Cristo estava dizendo que a vida cristã, ou o jeito cristão de viver a vida, na verdade, a vida é uma guerra, é uma batalha. A vida é uma luta, a vida é uma agonia. E Jesus já disse isso 2 vezes. Foi uma mensagem que Jesus pregou 2 vezes. Porfiai por entrar pela porta estreita. Aí nós vamos analisar agora como é que as pessoas lidam com esse porfiar. Eu extraí 5 tipos de pessoas que toda igreja tem, infelizmente. 5 tipos de pessoas que lidam, que têm esse verbo porfiar. Qual é o primeiro tipo? Isso eu peguei do Dr. Lloyd Jones. Qual é o primeiro tipo de pessoa, Graça? Existe. São aqueles, eu dei o nome aí, os fogos de palha. Quem são esses? Todo mundo já experimentou. É um dia que Deus fala com você, aí, ou através de uma mensagem, ou através de uma música, de uma canção. Aquela canção te faz refletir, te faz chegar à conclusão que você não está vivendo como deveria viver. Ou, por exemplo, quer ver um lugar que acontece isso direto? É quando há uma tragédia, há uma comoção, e muitos ali no meio da tragédia se sentem comovidos, constrangidos. Aí fala assim, não, agora eu vou mudar minha vida. Isso aí foi um alerta. Por exemplo, eu poderia citar também um velório, um culto fúnebre. Quem é que não saiu de um culto fúnebre pensando, rapaz, eu preciso realmente mudar o meu jeito de ser. Eu preciso colocar minha vida no trilho. Eu preciso ter mais cuidado com minha vida cristã. Todos nós já experimentamos isso, mas aí que está o segredo que o Lloyd Jones falou. Como é que a gente vai lidar com isso? Às vezes Deus ele, pela graça dele, Ele fala conosco, Ele dá uma segunda chance. Na verdade, quando isso acontece, Deus falando, meu filho, eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu poderia citar, eu já citei semana passada, vou citar hoje Caim. Caim foi um desses, que Deus olha para ele e fala, meu filho, da próxima vez, você faz diferente. Caim, ele não assimilou direito isso. E o que ele fez depois disso? Ele mata o irmão, ele foge para uma terra, ele ocupou a vida dele com um trabalho, e tem gente assim. Ele vem na igreja, ele rasga as vestes, ele quebranta, ele chora, eu vou mudar. Aí chega em casa, liga a televisão, vai assistir um programa, um filme, daí a pouco aquela mensagem, aquele alerta vai esfriando, daí a pouco, cadê? Fogo de palha. Ele não peleja, ele não porfia, ele não agoniza. O segundo tipo de pessoa são os instáveis. Quem são esses? São eles, uma hora está tudo bem, está na igreja, está adorando, está cultuando, está buscando, está orando e tal, mas de repente sumiu. Sumiu, já não quer saber de nada, já, ou por uma luta, porque o sofrimento também, tem gente que corre quando está sofrendo, mas tem gente que corre também quando está prosperando. Então é um instável, ele hoje é, amanhã não é. Aí eu coloquei que toda vez que Deus trata com eles,
tratar entre aspas, eles reconhecem a sua voz, por algum tempo tentam melhorar a vida, passam a frequentar os cultos, renunciam isso, renunciam aquilo, mas isso não dura muito. Não dura muito. Daí a pouco, cadê aquela empolgação toda? Cadê aquela mudança? Qual foi o resultado? Esses são os instáveis. O terceiro tipo de pessoa que eu quero destacar e que o Lloyd Jones colocou, eu achei fenomenal a interpretação dele, são aqueles, os entra e não entra. Só eles que ficam na porta. Não decidiram. Eles sabem que o evangelho está certo, mas, por outro lado, eles sabem que se entrar vão ter que renunciar. E eles não estão dispostos, gente, a agonizar, a porfiar, a batalhar, e ele não entra, fica na porta. E eles acham que pelo fato de estar na porta, leva vantagem em cima daqueles que nem na porta estão. Mas é um erro. Esses são chamados religiosos. Eles frequentam culto, eles dão dízimo, eles contribuem, mas ainda não se decidiram, entra ou não entra, eu sou ou não sou. Esse é o tipo o terceiro tipo. Agora tem o quarto. Qual é o quarto? O tipo de pessoa existe que lida com esse verbo porfiar. Esses são um dos piores. São os doutores da salvação. Eles discutem, mas o objetivo é ganhar a disputa. Eu participei de um debate lá na faculdade, onde eu tinha que defender a predestinação. E a outra turma de pastores regionais defendeu o livre-arbítrio. Mas a maioria, o debate foi só para ganhar. E tem gente que é assim, eles fazem da salvação um objeto puramente de discussão teológica. Não, Calvino está certo. Uma vez salvo, não é bem assim não. Eu sou mais armínio, apostasia disso, mas o objetivo ali não é nem tanto a salvação, é o debate, é ganhar, é convencer através do conhecimento deles. E tem um quinto tipo de pessoas. Esses são também terríveis. Aliás, todos são. Quem são eles? São os universalistas. Esses dizem o seguinte: rapaz, para que a gente porfiar? Para que eu vou batalhar? Para que eu vou pelejar? No final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Então, para que eu vou esforçar? Para que eu vou perder tempo? E aí alguns até dizem, se eu estou salvo mesmo, eu vou aproveitar, eu vou curtir minha vida. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então eu vou beber, eu vou fumar. No final das contas, Deus salvará todos. E quem começou com isso aqui, eu coloquei aqui, foi dois pais da igreja, Clemente e Orígenes. Eles diziam que no final, até o diabo vai ser restaurado. Até o diabo vai ser salvo. Eles diziam o seguinte, que todos os homens, ou mesmo todos os seres inteligentes, incluindo seres superiores aos homens, terão bem-estar final. Então, para que a gente vai porfiar? Para que eu vou agonizar, lutar, guerrear? Se no final Deus salvará a todos.
Esses são os universalistas, mas aí eu queria deixar aqui uma pergunta. Eu queria deixar uma interrogação. Existe autoridade maior do que Jesus? Será que existe uma autoridade maior do que Jesus? Maior do que as palavras que ele deixou nos evangelhos? Seria Clemente, seria Orígenes, seria Calvino, seria Lutero, seria John Piper, seria Silas, maior do que Jesus? Essa é uma pergunta que precisa ser levada em conta, porque a resposta de Jesus para a pergunta da salvação foi: porfiai por entrar pela porta estreita. Essa foi a resposta, pastor Lincoln. E Jesus repetiu, falou no Sermão da Montanha e está falando aqui de novo. Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Orígenes dizia o seguinte, ano 240 e poucos depois de Cristo. Não, Deus é amor. Sim. Segundo, Deus quer salvar a todos. A palavra diz, não quer que ninguém se perca. Está correto. Deus é todo poderoso. Correto? Aí ele vai para a interpretação, se Deus é amor, se Deus quer salvar todos, se Deus é todo poderoso, portanto, automaticamente ele salvará a todos. Aí Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Vem da palavra agonia, agonizar, lutar, batalhar, pelejar. A vida é uma guerra. Dito isso, vamos analisar a segunda palavra e entrar. Jesus falou entrar. Sabe o que eu quero deixar claro aqui, gente? O meu batalhar, a minha agonia, a minha luta, não vai abrir a porta. Não é isso que está no texto. A porta está aberta. A salvação não é pelo que eu faço. Vocês não podem entender isso, não. O pastor não está falando que eu tenho que batalhar, tenho que abrir a porta. A porta está aberta. Jesus falou, confiai por entrar. Eu tenho que entrar pela porta. Ela está aberta. Não é o meu, não é o nosso porfiar que vai abrir a porta. A porta já está aberta, porque a salvação vem de Deus. Que fique claro isso aqui. Mas vai chegar um dia, olha o que Jesus falou. Vai chegar um dia que eles vão tentar entrar e não vão conseguir. A porta vai fechar. Eles vão bater. Esses que entram, não entram. Esses estáveis, e uma hora tá, outra hora não tá. Eles vão falar, Senhor, a gente... o Senhor comeu na nossa mesa, o Senhor veio na nossa rua, o Senhor pregou, em teu nome nós fizemos isso, mas a porta vai fechar. Enquanto a porta não fecha, eu tenho que porfiar por entrar nela. Ela está aberta. Deus deu salvação a todos os homens, mas eu tenho que porfiar por entrar nela. Porque um dia será tarde demais. Terceira coisa eu vejo aqui. Porfiai por entrar na porta, pela porta estreita.
Aí eu estava me lembrando, Washington, tem um supermercado aqui no bairro, tem a porta principal. Mas quando dá o horário de fechar, a porta principal fecha. Aí eles abrem uma portinha. Aquela portinha, você não sai com um carrinho mais para lá de fora, é só você e passa nela. É só você. Né? Tem aí casa de eletrodoméstico, tem isso também. Quando a porta maior fecha, tem a portinha lá, e para você passar nela, você não passa com os seus filhos. Só passa uma pessoa. Quando Jesus fala que a porta é estreita, eu estou falando aqui no supermercado para você sair. Agora Jesus está falando para entrar. Para entrar nessa porta, Graça, você não entra no seu marido. Só entra em você. Eu não vou entrar segurando a mão do meu filho, da minha esposa, da minha filha. É como diz o Lloyd Jones, e eu já disse aqui, tem uma catraca lá, é só eu e Deus. Só eu e Deus. A porta é estreita. Quando Jesus disse que a porta é estreita, ele está dizendo que, de fato, a porta é tão apertada que só permite um passar nela, é um por vez. É uma espécie de catraca, é você e Deus. Você não vai passar com ninguém. Por fiar e por entrar pela porta estreita. Eu estava lendo na internet, não sei o autor, é desconhecido. Eu achei interessante, porque Jesus falou que a porta larga conduz à perdição e muitos vão por ela. Aí eu estava lendo uma ilustração de um homem, ele tinha uma lojinha de conveniência. Uma loja pequena de conveniência. Aí do lado da loja dele, pastor amigo, tinha um terreno muito grande, uma rede varejista de supermercado comprou o lote e resolveu construir um baita supermercado. Aí chegaram para ele e fizeram a proposta para ele. Só nós queremos comprar essa loja para a gente derrubar e deixar só o supermercado. Ele bateu o pé e falou, não vendo. Não vendo. Minha loja não está vendo. E não aceitou proposta nenhuma. Só que quando o supermercado, o grande supermercado, começou a ser construído, ele ficou preocupado, ele falou, ai, eu vou perder minha clientela. Essa lojinha pequenininha do lado de um projeto dessa grandeza aí. Só que ele era muito criativo. O que ele fez? A loja dele era pequena, mas a fachada, ele tinha um espaço grande na frente. A primeira coisa que ele fez, ele foi no contador e alterou o contrato. O nome da razão social da loja de conveniência. Chegou, reformou a fachada da lojinha dele, colocou um baita painel luminoso e colocou no dia da inauguração do supermercado, ele inaugurou o painel dele, e o nome da loja dele passou a ser Porta Principal. Aí a pessoa chegava aí no supermercado e se deparava lá, porta principal, e a pessoa entrava na lojinha dele achando que era a porta do supermercado. A pessoa só se dava conta de tinha entrado no lugar errado depois que estava lá dentro, e alguns depois já tinham gastado dinheiro lá. Aí o que o autor fala? A porta larga é chamativa. A porta larga atrai. A porta larga, Jefferson, vai dizer o seguinte, a sua mulher pisou na bola, larga ela, arruma outra. No lugar do perdão,
arruma outra. A porta larga é chamativa. A porta larga vai dizer, para que você vai consagrar, Senhor? E a pessoa só se dá conta depois que ela está lá dentro. Ela já foi absorvida, contaminada. Porque a porta estreita não tem placa grande, não é chamativa. E Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai. Muitos achavam que porta estreita estava relacionada a uso e costume. Jesus falou, a porta estreita, então não pode usar isso, não pode usar aquilo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, não é exagero nenhum falar que, quando Jesus falou que a porta é estreita, ele estava dizendo que nós não vamos passar nela carregando as obras da carne. Não é exagero nenhum dizer isso. Eu não vou passar nela, como diz Paulo em Gálatas, eu não vou passar nessa porta, eu não vou conseguir passar nela carregando adultério. Eu tenho que deixar o adultério. Eu não vou conseguir passar por essa porta carregando prostituição. Não passa. Eu não vou conseguir passar por ela carregando impureza, maus pensamentos. Eu não vou conseguir passar nessa porta carregando a lascívia, a luxúria, a sensualidade. Por isso que a porta é estreita. Isso não é pregado na maioria das igrejas hoje. Eu não vou passar por essa porta. Agora a Lulu vai lembrar, ontem a Lulu quase apanhou lá na minha loja. Chegou uma defensora de um apóstolo lá, vendendo um livro. Aí a Lulu falou, não compro um livro desse pilantra, não. A mulher começou a expulsar o demônio da Lulu. Sai de reto, Satanás. Idolatria pelo homem. A idolatria não é só objetos, não. É veneração por homens. E hoje muitos veneram o líder. O líder está até acima de Deus. Eu coloquei um post lá no meu site, lá, fazendo uma crítica a um líder aí, que hoje construiu lá o templo de Salomão, não vou falar o nome dele. A irmã mandou um e-mail, pastor, quem é você para falar do bispo? Tem 15 anos que eu estou lá na igreja dele, e toda vez que eu estou diante dele, eu estou diante do próprio Deus. Eu falei, que é isso? Meu pai, a idolatria, a porta é estreita, eu não vou passar por essa porta com a minha idolatria. Deus não divide a dele com ninguém. Eu não vou passar por essa porta carregando feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, rivalidade, ressentimento. É por isso que a porta é estreita. Porque Jesus, ele fala, se tem alguém que tem alguma coisa contra você, você vai até ele. Você pode não ter feito nada, mas você tem que dar. A outra face, a porta é estreita demais. E poucos vão procurar essa porta. Ira, cólera. Paulo disse, é interessante, Paulo disse na primeira carta a Coríntios,
capítulo 3, verso 3, e depois ele vai dizer Efésios 5 e 3, do 3 ao 5, que quem comete heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ele vai dizer o seguinte: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque a porta é estreita, a porta é apertada, tem que agonizar. Eu vou confessar algo, e alguns vão até, você vai me perguntar depois, a hora que eu abrir espaço. Eu tenho uma quedinha. Eu tenho que deixar claro, eu tenho uma quedinha pela predestinação, não fatalista, mas eu tenho uma queda. Se alguém está em Cristo, ele está predestinado à salvação. Não acredito na predestinação fatalista. Eu acredito na predestinação, só que tem um negócio. Eu não sei se eu sou predestinado, por isso eu tenho que agonizar, por isso eu tenho que pelejar, por isso eu tenho que porfiar. Ele não deixou revelado quem é e quem não é, não. Ah, eu sou predestinado, não, de qualquer maneira eu vou chegar lá. Ele não revelou isso. A porta está aberta. Agora cabe a cada um de nós porfiar, lutar. É uma guerra, a carne contra o espírito. A tentação, pastor Lincoln, a porta principal, cuidado com ela, é enganação. Na porta larga passa tudo. Passa tudo. Passa adultério, passa prostituição, passa glutonaria, passa impureza, passa lascívia, passa feitiçaria, passa inimizade, passa porfia, passa contenda, passa ira, passa peleja, passa dissensão, passa heresia, passa inveja. Eu cobiçar aquilo que é do outro, passa bebedice, passa glutonaria. Na porta larga passa, mas a porta é apertada. Eu volto, eu peço permissão mais uma vez para citar o Dr. Lloyd Jones. É uma catraca, só passa você. É você e Deus. Eu encerro esse estudo de hoje com as palavras da maior autoridade. Cristo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos naquele dia vão querer entrar, mas a porta, um dia ela fecha. Ela ainda está aberta, que maravilha. Sabe por que ela está aberta? Porque Deus quer que ninguém se perca. Ninguém. É porque Jesus está demorando voltar, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele está dando oportunidade. Venham. Eu sou a porta. Eu vou dizer isso depois. Eu sou a porta. Venham! A porta está aberta, agora cabe a nós porfiar, agonizomai, pelejar. A vida é uma guerra. Ser cristão é pelejar todo dia. Pela graça, você sabe, é verdade, mas tem que pelejar. Pela graça nós somos salvos. Por meio da fé é muito bom, eu creio nisso. Mas Jesus disse: porfiai,
por entrar pela porta estreita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê condição de não perder esse foco. Eu não quero ser desses, não entra não. O que acontece quando a porta fecha? Todo mundo correndo. A porta já é apertada. Lembra lá da boate? A hora que o negócio pegou fogo, todo mundo queria passar pela mesma porta. O que aconteceu? Um esmagando o outro e a porta não dá para passar todo mundo junto. É um empurrando o outro, um não deixa o outro ir. Então, é isso que vai acontecer. A porta só passa um, vai ter uma hora que vai fechar, eles vão querer ir. De repente, um vai virar o porta-voz. Vai bater e vai falar assim, ô Senhor, abre a porta. Nós éramos tão íntimos. E vão ouvir, apartai-vos de mim. Está lá no Sermão do Monte. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Todos vós que praticais iniquidade. Porque um dia a porta vai fechar. Mas a porta ainda está aberta. Não é o nosso esforço que abriu ela. Não. Não é. Não é a minha agonia que vai abrir ela. Eu não vou poder chegar lá no céu e falar, eu estou aqui porque eu fui bonzinho. Oh, Senhor, até que eu andei na linha, né? Eu não fui igual Davi, eu não adulterei, ninguém vai poder chegar lá e vai falar, eu estou aqui porque eu mereci. Não. Não é o nosso dever diário. A nossa luta diária, melhor dizendo, que abre a porta. Jesus falou, Lucas 17, quando vocês fizerem tudo, considerai-vos servos inúteis, mas é necessário batalhar, agonizar. Tem uma tradução que no lugar de porfiai, está esforcem. É esforço, é guerra, é luta, é peleja, pastor amigo. Não é fácil. Não é fácil. O que Jesus está falando com ele é, você quer saber se são poucos que vão salvar? A minha resposta é, não é fácil, é uma guerra. É uma guerra. A guerra para entrar pela porta estreita. Eu poderia falar mais coisas, mas semana que vem nós vamos estar falando aí. Tem gente que quer passar nessa porta, mas quer passar com dinheiro também. O dinheiro, eu vou repetir, palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes. Dinheiro no bolso é benção. Dinheiro no coração é um Deus. Cristão é aquele, um cristão genuíno é aquele que Jesus está acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. O que Jesus espera de seus seguidores? Que porfiem por entrar pela porta estreita. Que Deus abençoe a todos.